Bem-vindos, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, vamos lembrando de colocar o copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificar ao longo do nosso Evangelho. E a lição que foi tirada hoje, aleatoriamente, para a nossa leitura e aprendizado, foi o capítulo 25, Buscai e achareis, item 6, Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que cometeis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial a sustentam. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côncavo à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um deles. Pois se no feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Portanto, vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Se tornássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda previdência e de todo trabalho, e, consequentemente, de todo progresso. Seguindo este princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegórica poesia da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que
se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus concede as nossas necessidades e a elas provê conforme for o necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e não por haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se a distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho e se as desperdiçar, e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão. E todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos a devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. No início da lição, quando ele fala dos pássaros que não plantam nem colhem e o Pai Celestial os provê, tem uma observação aqui a fazer. Até os pássaros precisam fazer a sua parte. Porque se eles não voarem, eles vão morrer de fome. Então o Pai provê, mas espera que a gente também faça a nossa parte. Aqui no final da lição, quando ele fala que a terra um dia será amorosa, as pessoas vão dividir igualmente aquilo que produzem para que não falte para ninguém. Infelizmente, nós ainda estamos um pouquinho longe dessa realidade. O que estamos vendo hoje na televisão é um pouco o contrário disso. Existem ainda pessoas que estão valorizando muito mais o material do que o espiritual. Estão aproveitando essa época para ganharem mais dinheiro. Então, os alimentos estão subindo, existem serviços, utensílios que estão sumindo, existem e acaba gerando no meio da população descrédito, temor, e é exatamente nisso que a gente não pode se deixar abater. Então nós vamos sempre vibrando com positividade, acreditando que essas pessoas vão mudar de atitude, porque nós não estamos agora na posição de vibrarmos negativamente. É exatamente isso que as forças contrárias do bem querem que aconteça na nossa sociedade. Mas na nossa sociedade como um todo, como o mundo. Não estou falando do nosso país, eu estou falando de todos os países.
As forças negativas do bem esperam que nos desesperemos, que fiquemos apavorados, que a gente blasfeme, que fale mal. Então, vamos lembrar que o mal não merece comentário em tempo algum. Vamos vibrar para que tudo se normalize, tudo se tranquilize e não vamos esquecer jamais que o barco, a nau chamada Planeta Terra, tem um comandante. E esse comandante chama-se Jesus. E nós vamos então agradecendo a Ele as oportunidades que nós estamos tendo de aprendizado. Vamos tentando colocar essa lição mais viva dentro de nós para que a gente se acalme. Não nada vai nos faltar. Nós vamos ficar seguros. Vai acontecer aquilo conosco que já foi programado por nós mesmos. Nós nos colocamos à disposição do plano espiritual para essa fase. Nós já sabíamos antes de encarnar o que ia acontecer. Então, vamos nos acalmar, vamos acalmar o nosso coração e vamos confiar que é isso que o plano espiritual nos pede nesse momento. Obrigada mais uma vez por terem participado do nosso Evangelho no Lar. Amanhã estaremos aqui na mesma hora. Obrigada. Se conhecerem alguém que esteja necessitado desse trabalho, de fazer o Evangelho, a pessoa está triste, está sozinha, não sabe fazer, nós estamos aqui para acompanhar. Vocês podem compartilhar o nosso canal. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.